A Polícia Civil de Anápolis faz uma operação contra o tráfico de drogas. 4 pessoas são presas. Em Águas Lindas, um juiz critica a guerra às drogas e nega a prisão em flagrante de um jovem suspeito de tráfico. Novas vítimas procuram a polícia de Rio Verde para denunciar os casos de extorsão praticados por transexuais. A chuva veio com força no sudoeste do estado. Hoje, em Rio Verde, as ruas ficaram alagadas e em Cachoeira Alta teve muita ventania e poeira. Você vai ver a história emocionante de um menino de Goianésia que está fazendo carreira no balé. O bailarino foi convidado a se apresentar nos Estados Unidos. Hoje é quinta-feira, 14 de outubro, e o Jornal Anhanguera está só começando. Olá, boa noite para você. Jornal Anhanguera um pouquinho mais cedo hoje, agora 6h44. O motorista de uma carreta carregada de soja morreu em um acidente na BR-153, foi em Rialma, no Vale do São Patrício. No meio da tarde, a pista foi liberada parcialmente. A gente vai saber então do Eduardo Idaló como é que está a situação nesse momento ali na região. Boa noite para você, Eduardo. Oi, Gabriela, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição para todo o interior de Goiás. A pista já está totalmente liberada. Informação que a gente teve pela Polícia Rodoviária Federal é de que no fim da tarde eles conseguiram liberar toda a pista. Como você disse, né, boa parte do dia a pista ficou parcialmente liberada. O trânsito funcionando naquele esquema pare e siga, né, coordenado ali pelos policiais, pelos agentes, porque depois desse acidente em que o caminhão foi fazer um desvio, acabou se acidentando, o motorista do caminhão, ele acabou morrendo, né, já foi identificado, um homem de 62 anos, ele foi identificado pelo IML, retirado do local o corpo e levado para o IML de Séries. Ficou muita soja do carregamento, né, do caminhão espalhada na pista e por isso a polícia não conseguiu liberar mais cedo essa pista para o trânsito aí de veículos, né? Ficou parcialmente interditado, o congestionamento chegou a 10 quilômetros nos 2 sentidos. Os motoristas tiveram que fazer um desvio durante todo o dia pela GO 080. Gabi. Obrigada, viu, pelas informações. Então, infelizmente, acidente com morte, né? Em Anápolis, um carro foi arrastado por um caminhão no centro da cidade. O acidente foi registrado por câmeras de segurança de uma loja. Nas imagens, a gente vê o caminhão arrastando o carro por alguns metros. Antes de ser arrastado, teve uma batida que fez o carro rodar na pista e ir parar na frente do caminhão. Apesar da cena assustadora, ninguém ficou ferido. A polícia não foi chamada. Mais vítimas procuraram a delegacia de Rio Verde para denunciar casos de extorsão praticados por transexuais. 2 pessoas já estão presas e a polícia investiga agora o envolvimento de outros criminosos. Esse homem que não quer ser identificado disse que passou momentos de terror com os criminosos. Começou a me dar choque para mim fazer a transferência. Só que toda vez que eu fazia dava errado. Um deles começou a me bater. Me ameaçava a todo momento que se não der certo queria me matar. Ele foi obrigado a transferir R$ 1.400 para os criminosos e só foi liberado depois que o dinheiro caiu na conta deles. Sem perder tempo, registrou um boletim de ocorrência na delegacia, mesmo tendo sido ameaçado. Eles entrou na minha rede social, pegou foto da minha família, pegou o contato da minha esposa. E aí eles falavam, filmavam a gente, falavam que a gente tinha saído com eles. Vou passar para sua esposa que você sai com travestis, com trans. E foi por meio de uma denúncia que a polícia chegou até os suspeitos. Um deles, um homem de 27 anos, acabou morrendo depois de reagir à prisão. 2 transexuais estão presas e uma 4ª pessoa não foi identificada. Parte dessas vítimas eram atraídas por um site de relacionamento. Quando chegavam no local, eram torturadas, agredidas para que fizessem transações financeiras em benefício
de pelo menos 4 pessoas que praticavam as extorsões. Outra parte das vítimas diziam que foram abordadas fora, na rua, fora da residência e, consequentemente, para lá levadas, feito vídeo delas e também obrigadas a fazer transações bancárias. As vítimas são homens com idades entre 20 e 35 anos e reconheceram os criminosos como sendo os mesmos que agiram em todos os 4 casos já registrados na delegacia. A Polícia Civil pede que procurem para que sejam ouvidas, consequentemente apresentar as informações para que esse grupo, essa associação criminosa que praticou extorsões aqui na região de Rio Verde, e temos informações que inclusive fora do estado de Goiás, possam ser devidamente responsabilizados. Esses criminosos devem responder pelos crimes de extorsão e também associação criminosa. A pena para esses crimes pode chegar a 40 anos de prisão. Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Rio Verde suspeito de roubos e tráfico de drogas. Vários objetos foram apreendidos com esse homem, como camisetas de marcas famosas, também perfumes e drogas. O homem estava numa casa abandonada no bairro Gameleira, que fica na região sul de Rio Verde. Quando ele viu os guardas, então ele tentou fugir. Só que aí ele foi pego e depois levado para a delegacia junto com os objetos. Mudando de assunto, a Polícia Civil concluiu 3 inquéritos sobre incêndios no mês passado na região da Chapada dos Veadeiros. A gente acompanhou tudo isso, né? Esse fogo enorme consumiu grande parte da vegetação por mais de 10 dias. A Tarciane Vasconcelos está ao vivo aqui com a gente de Lusiânia e vai contar então detalhes aí de quantas pessoas já foram indiciadas, quais são as novidades desse caso. Boa noite para você. Oi, Gabriela, boa noite a todos. Pois é, até o momento, 4 pessoas já foram indiciadas nos inquéritos que foram abertos para investigar as causas dos incêndios criminosos lá na Chapada dos Veadeiros. Como você falou, um incêndio que durou mais de 10 dias, começou no dia 12 de setembro e destruiu, infelizmente, 36 mil hectares de vegetação. Foram abertos 5 inquéritos policiais e 3 já foram concluídos. Os delegados chegaram às informações aí de 3 focos de incêndio criminoso, sendo que 2 foram intencionais. Um dos indiciados é um fazendeiro que estaria desmatando a propriedade dele. O fogo acabou saindo do controle e queimou mais de 15 mil hectares. Ele responde em liberdade o processo, mas se for condenado ao fim do processo, pode ficar preso por até 9 anos. Os 3 inquéritos concluídos até agora serão encaminhados ao Ministério Público de Goiás e essas 4 pessoas indiciadas podem responder por um processo por crime ambiental e incêndio qualificado. 2 inquéritos ainda estão em andamento, relacionados ao início dos incêndios no Vale da Lua. Os autores ainda não foram identificados. Peço desculpa pelo barulho, a gente está aqui na rua, volto com você. Ao vivo é assim mesmo, Terciane, sem problemas, viu? Muito obrigada pelas informações. Olha, 2 homens furtaram um pet shop em Rio Verde, no sudoeste do estado. As imagens do circuito de segurança mostram um momento em que os suspeitos quebram a porta. A gente vê aí um tá de fora olhando e o outro lá agindo, né? Eles vão direto no caixa assim que eles entram e levam carregadores de celular. O alarme desse pet shop foi acionado e os suspeitos fugiram. Eles levaram também uma quantia em dinheiro. Até o momento agora ninguém foi preso. E a gente lembra, né? A gente está vendo aí nas imagens, qualquer denúncia desses suspeitos pode ser feita no 190, 197 ou também no 153. Agora tem notícia, gente, que é boa para quem é morador de Jataí e está procurando um emprego. Uma empresa de tecnologia ali voltada para o agronegócio, que é muito forte na região sudoeste, está oferecendo mais de 100 vagas de trabalho. A Tássia Fernandes vai chegar com essa ótima notícia e contar os detalhes dessas vagas para a gente, né, Tássia? Que a gente fala aí das coisas tão caras aí em Jataí, a gente fala também de desemprego e agora de boa oportunidade para o pessoal, né? Boa noite. Sempre bom trazer esse tipo de notícia, né, Gabi? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, essas vagas são para contratação imediata, tem vaga inclusive para pessoas com deficiência e ainda vagas para estágio. A gente separou algumas dessas oportunidades para você aí de casa ver se enquadra na sua especialidade, né? Tem oportunidade, por exemplo, para auxiliar de produção, analista contábil, coordenador de logística, motorista, operador de caldeira
E essas são apenas algumas, viu? Tem várias outras, tem oportunidades, por exemplo, para quem tem formação em administração, psicologia, biomedicina, biologia, química. Os salários vão de R$ 1.300 a R$ 4.000. E se você ficou interessado, é só enviar o currículo para esse site que está aparecendo aí na tela, jobs.kenobi.com/solubil. Além das vagas aqui para Jataí, tem para outras cidades goianas também. Só acessar o site que você fica por dentro. Gabi. Obrigada pelas informações, Tassi. Boa sorte para todo mundo. Em Anápolis, 4 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. Segundo a polícia, os criminosos preferiam agir na modalidade delivery. Eles estavam entregando drogas em diferentes bairros da cidade. 3 homens e uma mulher foram presos temporariamente durante a operação. Segundo a polícia, eles são traficantes independentes, que compravam maconha para revender em diferentes bairros de Anápolis. O fornecedor da droga está preso e recebeu o mandado de prisão na cadeia. Segundo o delegado que coordenou a operação desta quinta-feira, a rede de tráfico foi descoberta em março desse ano, enquanto os policiais investigavam um casal envolvido na venda de drogas. Conforme a apuração, os traficantes revendedores preferiam agir na modalidade delivery, entregando a droga diretamente na casa dos usuários. O delivery hoje é a maneira mais usual da prática do tráfico de drogas na cidade. Os policiais também cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços de Anápolis. Em uma das buscas, um homem foi preso em flagrante por manter em casa uma espingarda sem registro. Ele pagou fiança e foi liberado. De acordo com o delegado, a investigação continua e mais gente pode ser presa. O impacto positivo disso é que com essas prisões nós podemos aí diminuir a incidência do tráfico, uma vez que essas pessoas realmente praticam tráfico constantemente. Então eles estarem presos, isso impede a continuidade do tráfico por parte deles. Bom, e no entorno de Brasília, um juiz negou a prisão em flagrante de um jovem que estava com várias porções de drogas, porque, segundo esse juiz, prisões desse tipo não diminuem o crime de tráfico de drogas. Neste ano, 54 pessoas foram presas por envolvimento com tráfico de drogas em Águas Lindas de Goiás. Mas, para o juiz da cidade, a prisão dessas pessoas não gera efeitos práticos. O juiz Felipe Moraes Barbosa concedeu liberdade provisória a um jovem da cidade preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele diz que o uso de drogas é sintoma e não a causa do desajuste pessoal e social. O juiz amparou o argumento em decisões parecidas de tribunais superiores e no fato de, segundo ele, reconhecer as consequências práticas desastrosas do encarceramento prematuro de supostos traficantes, considerando contextos parecidos ao caso de Águas Lindas. O aumento do consumo e do tráfico de drogas é uma realidade, né? Números da ONU do ano passado comprovam que há um aumento do tráfico de drogas, ainda que a gente venha encarcerando de forma talvez desordenada os traficantes. Isso em nada está repercutindo na segurança da sociedade, muito pelo contrário, o consumo só aumenta, os crimes só aumentam. A decisão do juiz de Águas Lindas de Goiás faz referência à prisão em flagrante de um jovem de 21 anos no início do mês. Ele foi encontrado por policiais militares em um local popularmente conhecido na cidade como Beco da Droga e estava com 20 pedras de crack, 10 porções menores e uma porção maior de maconha. O Ministério Público pediu a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, mas o juiz negou e definiu punições alternativas diferentes da prisão. É um dever do magistrado analisar o contexto e verificar se aquela prisão é ou não um objeto interessante para a salvaguarda da ordem pública, tá? E aí, os números estão dizendo, né? E aí, enfim, isso pode ser objeto de análise, de críticas e de elogios. Os números estão dizendo que não, né? Quanto mais a gente prende, mais a gente replica um sistema que se retroalimenta, a gente cria mais crimes e em nada diminui o consumo e a criminalidade. Procuramos a Secretaria de Segurança Pública aqui de Goiás para comentar a decisão do juiz de Águas Lindas, mas ainda não tivemos nenhum retorno. Agora a gente fala da chuva no entorno do Distrito Federal que derrubou parte do teto de uma unidade básica de saúde, foi em Lusiânia. A Tassiane Vasconcelos então volta ao vivo e ela está direto de lá com os detalhes para a gente. Oi de novo.
De novo, né, Gabi? Então, a gente está bem em frente ao UBS do Parque Santa Fé, que amanhã, vai ficar sem atendimento aos moradores, porque hoje à tarde parte do forro desabou depois das fortes chuvas da parte da tarde. 2 pessoas que aguardavam atendimento médico foram atingidas. Segundo o SAMU, elas tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas para a UPA aqui de Lusiânia. A gente acompanha imagens também de outros pontos de alagamento. Uma casa em Valparaíso que ficou totalmente alagada e também uma moradora ficou ilhada por causa das chuvas. Outros pontos de alagamento também foram registrados em Cidade Ocidental e para quem precisou usar a BR-040 teve dificuldades aí no trânsito por causa da baixa visibilidade devido à chuva. Volto com você. Obrigada, viu, pelas informações. A Prefeitura de Lusiânia disse que a UBS do Parque Santa Fé vai ser fechada, como a Tarciane falou para a gente, por conta dos danos na estrutura por falhas na construção que apareceram agora nesse período chuvoso. E está trabalhando para reparar os danos e também garantir atendimento de saúde aos moradores ali da região. Choveu forte também em Rio Verde, no sudoeste do estado. Teve muita ventania com poeira na cidade de Cachoeira Alta, também no sudoeste do estado. A chuva chegou com força e trouxe muita água em toda Rio Verde. Esse córrego ficou bem cheio. Foram cerca de 30 minutos chovendo. Em Cachoeira Alta, também no sudoeste do estado, teve tempestade de poeira que chegou com tudo na cidade. Poeira aí, uma nuvem de poeira. Bom, segundo a estação meteorológica da Universidade de Rio Verde, hoje choveu aproximadamente 63 milímetros, muito acima do que a gente tem mostrado aí na previsão do tempo nesses dias, né? Agora, com o avanço da vacinação, casos graves e mortes por Covid-19 têm diminuído. Em Itumbiara, por exemplo, essa redução nas internações permitiu a desativação de leitos de UTI Covid, que agora vão funcionar como leitos para atendimento geral. As marcas no corpo da Sherly são reflexo dos mais de 80 dias de internação na UTI por causa da Covid-19. Dificuldade para andar e na fala são algumas das sequelas que ela vai ter que conviver. Às vezes eu falo muito, eu sinto muito cansaço, mas a gente tenta, levar uma vida normal. Agora a Sherly está imunizada com as 2 doses da vacina contra a Covid. Mas quando pegou a doença em março, ela não tinha tomado nenhuma dose. Com o avanço da cobertura vacinal, muitas pessoas que pegam a doença não precisam ser hospitalizadas. O número de mortes causadas pela Covid-19 vem caindo. Em Itumbiara, em julho, foram registradas 53 mortes por causa da Covid. Em agosto, 43 e em setembro, 11 mortes. Já em Caldas Novas, em julho, foram registradas 30 mortes por causa da Covid, 37 em agosto e 12 em setembro. Itumbiara e Caldas Novas já têm quase 50% da população totalmente imunizada contra a Covid-19, o que está refletindo positivamente na queda de casos graves da doença e também de mortes. Como consequência disso, alguns hospitais da região estão transformando leitos de UTI Covid em leitos de UTI geral. Nesta quinta-feira, o Hospital Municipal de Itumbiara transformou 10 leitos de UTI Covid em leitos de atendimento para a população em geral. Recentemente, o Hospital de Campanha de Itumbiara também desativou leitos para tratamento de Covid. Dos 50 leitos de UTI, 20 foram fechados. Mas para que essa retomada continue, é fundamental que as pessoas completem o esquema vacinal. Nós temos 376 mil pessoas no estado de Goiás com 18 anos ou mais que não tomaram nenhuma dose. A chance de um não vacinado ter uma forma grave é muito maior do que uma pessoa vacinada. O estado de Goiás vendeu hoje a Celg Transmissão por quase 2 bilhões de reais. Todo esse dinheiro vai ser usado para cobrir o déficit da previdência dos servidores estaduais. A companhia que comprou a Celg-T é de Portugal e assume a estatal goiana, deixando claro que vai mexer no quadro de funcionários. Foi um leilão competitivo na Bolsa de Valores de São Paulo. 4 grandes grupos apresentaram propostas para a compra de 100% das ações da Celg Transmissão,
controlada pelo governo de Goiás. O valor mínimo para o arremate da companhia estatal era de R$ 1,097 bilhões. Os envelopes foram abertos e a vencedora declarada na sequência com a maior oferta. Considerando que a diferença entre a maior proposta e as demais é superior a 15%, em nome da comissão, declaro fechado o preço de R$ 1,977 bilhões, ofertado pela proponente, Pequena Central Hidrelétrica S.A. É mais uma estrangeira no comando do setor elétrico em Goiás. A Pequena Central Hidrelétrica, que arrematou a Celg-T no leilão, é uma companhia portuguesa que pertence ao grupo EDP. A oferta de quase R$ 2 bilhões superou em 80% o preço mínimo definido em edital. Com isso, a transmissão de energia das usinas hidrelétricas até as subestações passa agora das mãos do Estado para a iniciativa privada. A Celg-T tem 3 concessionárias de transmissão, com um total de 755 quilômetros de linhas e 12 subestações próprias. A receita da companhia é de mais de R$ 200 milhões por ano. O governador do estado, Ronaldo Caiado, comemorou o resultado do leilão e disse que todo o dinheiro arrecadado com a venda da estatal será usado para diminuir o déficit previdenciário. Hoje ainda gira em torno de mais ou menos 2,5 a 3 bilhões de reais por ano. Com a venda da Celg-T, nós estamos também investindo 100% na Previdência para diminuir cada vez mais e dar a certeza de que o aposentado no estado de Goiás e o pensionista terão suas prerrogativas ali garantidas. Há 5 anos, o estado de Goiás vendeu a Celg-D, que fazia a distribuição de energia em Goiás para a empresa italiana Enel. O governo continuou com a Celg-GT, que cuidava da geração e da transmissão. Em julho, a empresa foi dividida em 2 partes. O estado vendeu agora a parte de transmissão e continua com a parte de geração, que também deve passar pelo mesmo processo de privatização, segundo o governador Ronaldo Caiado. De acordo com o professor de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Goiás, Enis Marra, a venda da Celg-T não vai gerar grande impacto na qualidade do serviço prestado à população, diferentemente do que ocorreu com a venda da Celg-D para a Enel. A Celg Transmissão, ela recebe a energia da geração de hidrelétricas e entrega essa energia para uma rede, que é uma rede nacional, que é chamada Sistema Interligado Nacional, que é operado pelo Operador Nacional do Sistema. Nós, como sociedade, nós não sentiremos efeitos, digamos, na qualidade de energia, porque aquela companhia que nos atende diretamente é a Enel Distribuição Goiás. O representante do grupo português EDP disse que a compra da Celg-T é mais uma aposta no mercado brasileiro. Afirmou que a companhia vai investir para melhorar a parte operacional da empresa e dar mais rentabilidade. Mas para os colaboradores, o diretor-presidente já sinalizou que fará demissões. É possível preservar todos os postos de trabalho? A resposta direta é: não é possível, porque senão não conseguíamos gerar as sinergias que evidentemente um operador de transmissão tem. Mas gerar sinergias, ser eficiente é uma coisa, respeitar as pessoas é essencial em qualquer uma das circunstâncias. A chuva provocou um acidente com uma ambulância na BR-060. A ambulância aquaplanou na rodovia entre Goiânia e Jataí. Ela transportava 3 pessoas, incluindo uma paciente. Apenas o motorista teve ferimentos mais sérios e foi trazido aqui para o GOL em Goiânia. Esse trecho da rodovia chegou a ser bloqueado, mas a PRF já liberou a pista. Um bailarino de apenas 10 anos de Goianésia foi selecionado para se apresentar na Disney. Agora, a mobilização toda é para conseguir dinheiro para que ele faça essa viagem. Foi nos figurinos do balé que o garotinho de 10 anos se encontrou.
Aos 6 anos, ele começou a participar de um projeto público em Goianésia. A professora Tatiana viu tanto talento na criança que resolveu levar ele para uma escola profissional de balé. Para a gente conseguir evoluir o Vinícius, a gente teve que oferecer, né, uma oportunidade melhor e praticar atividades, né, além de uma vez por semana. A paixão que o Vinícius tem pelo balé nunca coube no orçamento da família. A mãe é empregada doméstica e diz que não consegue sequer pagar as aulas do filho. Ainda bem que apareceu esse casal na vida do garoto. Eles são os pais da Isabela, que também é bailarina. Os empresários de Goianésia estavam atrás de um parceiro de dança para a filha. De lá para cá, os padrinhos Eduardo e Fabiana ajudam a comprar os figurinos, uniformes, arcam com as viagens e até despesas da família. Ele entrou na nossa vida como achado e desde então ele é como se fosse um filho. Aqui na sala de aula não há diferenças. O Vinícius é tratado de igual para igual, é considerado até um super talento da dança. Mas fora daqui, ele precisa lidar e enfrentar o preconceito de pessoas que acham que o balé não foi feito para homem. Hoje a mãe está toda orgulhosa, mas ela conta que no início teve dificuldades para aceitar o sonho do filho. Para mim era para moças, né, para menina. E de repente meu filho vinha com esse sonho, eu falei, nossa, foi muito difícil para mim abrir a cabeça e entender que era pura bobeira. Então, assim, hoje eu fico muito feliz com isso. O Vinícius passa por cima da intolerância e segue escrevendo sua história. O dom do bailarino já o levou para outros estados. Mas o troféu mais importante vai levar o bailarino para fora do país, para Disney, nos Estados Unidos. Só de saber que eu vou dançar em um lugar muito grande, muito conhecido, já é uma coisa que eu já sonhei várias vezes. Ele ainda precisa arcar com as passagens, estadia e alimentação e precisa de mais de R$20 mil. Para a família, isso é muito dinheiro, mas para quem sonha e tem talento, a Disney será só mais um passo nessa carreira que só está começando. Que história linda, né, gente? Vinícius é muito diferenciado e vai longe, viu? Olha, se você de casa quiser e puder ajudar o Vinícius a realizar esse sonho, é só entrar em contato com a coreógrafa que vai acompanhar ele nessa viagem. O telefone tá pra gente aí na tela, é o 629-8483-1602 e você fala com a Tatiana. Boa sorte e muito sucesso para ele. Hora da nossa imagem do dia, que hoje é um exemplo de esperteza, viu? Um cachorro, gente, caiu numa fossa em Formosa e aí ele foi resgatado pelos bombeiros. Só que o que mais chama a atenção é que o bichinho ajudou os bombeiros aí nesse trabalho de resgate. Olha só como é que foi. Eles desceram, né? Os bombeiros desceram uma corda aí com um laço e aí o Ferrugem, que é esse cachorrinho todo esperto, ele tenta alcançar. Aí quando o laço fica em volta do corpo dele, o Ferrugem para de se mexer e o cãozinho vai ficando preso ali, meio sem jeito. E quando foi puxado para cima, como a gente viu aí. O cachorrinho ajudou, né, no próprio resgate, no final das contas, e deixou o trabalho menos complicado, né? Os amiguinhos dele ali do lado de fora esperando, né? Os bombeiros disseram que ele foi muito inteligente e o Ferrugem não se machucou, não teve nada e já foi entregue para os donos. Gente, assim, com esse exemplo bonitinho demais, a gente encerra o Jornal Anhanguera de hoje. Uma ótima noite para você com imagens de Catalão. Até amanhã.